Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Mas a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um gravado sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde, sem dúvida, é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Onde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, refugie a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com seu trabalho, prover às necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera. Verdadeiro armazém de tudo o que destina a seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais são suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionará roupas para essas crianças. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe, verdadeiramente cristã, prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa é a mulher do mundo porque sua oposição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação
além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora, não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. Essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 4. Ele fala aqui sobre os infortúnios ocultos. São aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, mas que ninguém sabe. Às vezes ela nem procura, né? Socorro, né? Chora sozinho nos seus lares, enfermidades, dificuldades materiais, né? Das mais diversas, e ninguém sabe. E nesse caso aqui, né? Fala até de A Carruagem, que é essa lição é de 1856, né? 1057, quando editou o Livro dos Espíritos. E ele, para ilustrar essa questão da caridade, ele traz uma história, né? Conta uma história de uma senhora da alta sociedade que, com a sua carruagem, passa nas casas para oferecer ajuda, né? Leva alimentos, leite, presta assistência a pessoas que estão com dificuldades com roupas, né? Porque lá faz muito frio, é da França. Ela se veste modestamente, quer dizer, se veste com uma roupa simples, para não ofuscar as pessoas, né? Com luxo. Então ela apresenta assim, para poder, né, ser mais bem até aceita, né, pelas pessoas. E ali ela encontra, então, mães de família, né, pessoas que... Então, ele dá um exemplo aqui, que ela vai numa casa onde a mãe está cercada de crianças, né, que reconhece ela quando chega, todos com alegria, e ali, então, ela dá os alimentos. O pai está no hospital, não podendo trabalhar, por isso, sustentar a família. A mãe também não pode trabalhar porque está cheia de crianças. E então ela dá trabalho, ela dá, aliás, alimento, né, e coisas para as pessoas que estão ali, né, para as crianças. As crianças se enchem de alegria, né, não mais sentirão frio nem fome, poderão ir à escola agasalhada, né, poderá ter leite, aquela que ainda é amamentada pela mãe, porque a mãe vai ser alimentada também e vai poder fornecer leite para ela. E a carruagem está cheia de coisas, né, que ela passa de casa em casa auxiliando. Então, a dama da alta sociedade que faz isso. Depois que ela faz essa entrega, ela diz que ela começou bem o dia dela. Ninguém sabe de onde ela vem, nem como é que é a situação dela. Ninguém sabe se ela, qual a religião que ela professa. Isso não importa, né? E as pessoas ali, então, né, à noite, oram em favor dela, agradecida. Sejam elas católicas, judeus, protestantes, todos bendizem ela, né? Por que ela passa ali? E acompanha de uma menina, né, de uma garota. Por que isso? Para que a moça veja nela o exemplo da caridade, o exemplo da beneficência. E a menina assim, se empolgando, né, com o trabalho que ela faz, fala: mãe, deixa eu entregar alguma coisinha também, né? Me passa para mim. A mãe dá uma lição nela ali, né? Fala: olha, filha, se eu te der um pacote de alimento para você entregar para a pessoa, quem está dando sou eu, não é você. Você quer fazer alguma coisa para alguém? Então ajuda alguém que está do enferma, né? Dê um banho numa criança, né? Ajuda, aprende a fazer roupas, né? E com o seu trabalho faça alguma roupinha para doar. Aí sim você vai tratando de si, uma coisa que vem de você. Então aquela é uma mãe verdadeira, que dá o exemplo, ensina e pratica o que o Cristo ensinou, né? Ela
faz o que é preciso, né, para exemplificar o que Jesus, né, fazia. E aí ela encerra aquela ilustração dizendo que uma das protegidas dela, de repente bate na porta da casa dela, sem saber, que não conhecia, não sabia que ela morava naquela mansão, alguma coisa assim. E ela, quando vê, reconhece nela, vai falar alguma coisa, fala, silêncio, não fala nada, né? Que ela não quer ser reconhecida, porque ela faz a caridade de forma oculta, sem esperar o retorno. Não digas a ninguém, que é assim que Jesus fazia. Então, essa foi a lição do Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite para nós. Barçanu, Francisca, quer comentar? Deu uma cochiladinha, mas aí você pode falar, depois eu falo. Não pode falar, Marcos. Não, tô dizendo, eu cochilei um pouquinho, mas aí o Dilô fala aí que eu esperto agora. Ele já falou, explicou. Era sobre o que mesmo? A caridade, aquela passagem do capítulo 13 do Evangelho, onde dá conta a história daquela mulher que fazia caridade, acompanhada da filha, de porta em porta. Certo. Porque hoje até lá no serviço eu estava pensando, só orar, só cantar, orar, não quer dizer que está salvo não, tem que correr atrás. Eu vejo o nego só orando, cantando. Bom, tá bom, mas não é só isso que Deus quer. Deus quer ação, Ele quer projeto, Ele quer que trabalhe. Porque Jesus perguntou se Jesus trabalhava, ele disse, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Então, tem que praticar a caridade, não é só ficar orando e cantando não. Tudo bem, pode orar, pode cantar, mas tem que correr atrás do negócio. Como se diz, ser espírita, né, não é para todo mundo, não é todo mundo que aguenta ser espírita. E mesmo qualquer religião, não é só orar e cantar não, tem que fazer ação, entendeu? É só isso mesmo. Mas orar é um começo, né? Sim. Mas não é só o começo também, não. Tem que correr atrás. Não sei, como é que fala? Por aqui, por onde eu não posso ir, às vezes a gente não pode chegar até lá, mas a gente orar a pressa, a gente chega até aquela pessoa, né? Não, é bom, só que eu falo assim, tem que ter cara... Não tem nada para doar, mas o seu pensamento de bondade, às vezes vale mais que um alimento, né? Às vezes a pessoa de bom coração. Mas às vezes a gente chega para conversar com pessoas, não dá nem atenção, sabe? Isso aí é certo. Uma caridade muito grande também, a pessoa ter paciência para conversar com o outro, sabe? Principalmente o pobre quando chega na roda que tem um rico, ele pode até conversar, mas só que ele nem para ouvir. Entendeu? É desse jeito. Até então eu só vejo tudo melhor do que a besteira que a gente faz. E hoje tem mais uma. E quando a gente fica velhinho, as pessoas não querem ouvir mais a gente, sabe? Não sabia. Só que eu ouvi os mais novos. Acho que é mais só. Ok. Seu Maurício não apareceu mesmo, né? Não. A dona Diva também, ela estava no ar, mas ela disse que o telefone dela poderia falhar, né? Uhum. Não era para a gente contar com ela durante a reunião toda.
Às vezes você tá com um problema. Então tá. Vamos. Dores da alma. Estamos no capítulo 1, crueldade. Vamos fazer pelo menos uns 2 quadros dele, né? Para não passar batido o estudo. Depois a gente passa para as nossas radiações. Na semana passada nós vimos esse quadro aqui que fala sobre a evolução, né? Todos nós reencarnamos com o objetivo de evoluir. Esse é o objetivo da vida, esse é o objetivo da reencarnação. E quanto mais nós evoluirmos, mais fácil vai ser viver. Vamos resolver os nossos problemas com mais harmonia, com mais sensatez. Então, o mundo, os problemas, né, que existem, né, que exigem de nós, sempre exige que a gente possa nos melhorar, né? As dificuldades, a Joana de Anjos nos lembra que essas dificuldades não estão lá fora, e sim está dentro de nós mesmos, né? As encrencas que a gente precisa resolver para a gente viver bem, está dentro da gente. Não existe lá fora, existe dentro. Quanto mais cedo a gente se convencer disso, quanto mais cedo nós percebermos essa realidade, mais cedo nós vamos aprender a solucionar os problemas sem brutalidade, sem agressividade, conosco mesmo e com os outros. Porque o ato de agressividade que a gente tem aqui no mundo demonstra que nós ainda precisamos aprender a amar, né? É uma evidência que nós não aprendemos a amar, por isso somos agressivos, né? Às vezes a gente fica assim indignado com as pessoas que são rudes, que são agressivas, com as pessoas que têm maldade, mas a gente precisa entender que isso é um processo, né, natural. Todos nós temos, em níveis diferenciados, alguma agressividade, alguma maldade, alguma rudeza, e nós estamos buscando esse amadurecimento, esse crescimento espiritual. Então, todos estamos caminhando para isso. E por trás de cada ato de crueldade é um pedido de socorro. Aquelas pessoas que são cruéis, elas estão, na verdade, pedindo socorro a Deus, a Jesus, aos benfeitores, a si mesmo, para se melhorar, para poder vencer isso. Quem é agressivo não vive bem, não vive ser feliz. Quem é cruel não pode estar bem consigo mesmo, né? Ele tá em conflito também. Então, a gente ouvir, né, que essas pessoas que têm maldade, que têm agressividade, elas estão pedindo socorro, né, escutar esse apelo e dissolver isso com gestos de amor. É claro que a gente às vezes não vai poder, né, convencer ninguém, conversar com as pessoas a respeito disso. Mas só o fato da gente mudar o olhar com relação a essa pessoa já é uma forma de a gente orar, de olhar com um olhar mais amoroso e contribuir para essa transformação que todos precisamos passar. O que vocês acham desse quadro? O que vocês podem dizer? Muito bom mesmo. Comentários mais? Muito bom. Certo. Então, aí o de hoje, né, seria... Ela traz para nós que o exemplo do Cristo, aos atos que o Cristo praticou, ele tem um significado muito profundo, novo, né? Então, e o que ele passou, né? Acho que em toda a história da humanidade não tem um registro de um ato tão cruel, tão violento quanto ao ser humano, quanto aquilo que foi ocorrido há 2000 anos contra Jesus Cristo, né?
Os judeus usavam, né, nas redondezas de Jerusalém, né, tinha uma colina, e essa colina ela destinava à execução dos condenados na época. Era um terreno que tinha um declive, ele apresentava assim, um aspecto pesado, sombrio. Ali eles crucificavam assassinos, ladrões. Os gregos deram o nome àquele lugar de Gólgota. Em hebraico significa crânio, Golgolete, crânio. Que era um calvário, né, lugar das caveiras. Lá tinha muitas caveiras, muitos crânios ali. E era um sítio de formação rochosa que assemelhavam a caveira. E ali encontrava muitos crânios em decomposição expostos ao tempo. Eles nem se davam trabalho de enterrar nada, ia abandonando ali. Ô, seu Maurício, chegou! Eu tinha dado a saída e enrolei e acabei de ficar atrasado. Mas vamos pegar um pouquinho ainda. Então, nós estamos fazendo a leitura do quadro de hoje. Comentando, na verdade, né? Então, aqui está descrevendo a execução do Cristo. O Barça, Francisco? A dona Diva também estava, mas ela tinha falado que o celular dela estava arriscado a cair fora, e realmente caiu. Então, aqui ela está fazendo uma descrição, né, do que aconteceu com Cristo, que foi um dos atos muito cruel, né? A história não tem registro de um ato tão cruel, tão violento contra o ser humano como esse ocorrido nessa época, há 2000 anos. E explicando que nas redondezas de Jerusalém é uma colina que era destinada à execução dos condenados da época, tinha um terreno de acentuado declive, tinha um aspecto assim pesado, sombrio, e ali se crucificavam assassinos, ladrões. Os gregos que deram o nome de Gólgota, em hebraico, não sei se pronuncia assim, mas Golgolete, crânio, porque tinha muitas caveiras ali, né? Local das caveiras, do Calvário, né? Local das caveiras. Então era um sítio de formação rochosa, e lá encontrava muitos crânios em decomposição expostos ao tempo. Nesse local, então, um local muito feio, né? Um local muito estranho, ali eram crucificados os ladrões, assassinos, uma dimensão esquecida, diz ela, né? Um elo perdido ao poder da vida, e que ali foi crucificado, então, Cristo, penosamente. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, né? Gólgota, né? A caveira, ali o crucificaram juntamente com 2 malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Mesmo diante do sofrimento, Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, esse é o quadro, continuação do nosso texto sobre crueldade, né? Que fala que a crueldade é um ato extremo, né? Um pedido de socorro daquele que está fazendo esse ato. E que todos nós temos essas maldades dentro de nós, né? Uns mais, outros menos. E que a gente precisa lançar um olhar para o criminoso de amorosidade para que ele mude. Se a gente lançar um desejo de vingança, de agressividade também, né? Nós vamos estar contribuindo para que isso se prolongue, né? Essa crueldade, essa maldade. É isso. Comentários? A questão aí interessante dos apóstolos, né? Porque o lugar assim, feio, o local terrível, local sombrio, né? E ao mesmo tempo a luz se fez ali, né? O Jesus, que é o símbolo da luz, estava presente ali naquele local, né? Foi crucificado ali. Alguém mais? Vamos para o próximo quadro. Acho que pode ir para o próximo.
Aqui está o próximo. Seu Maurício, o senhor quer fazer esse? Pode ser. Tem um quadro branco mesmo? Tem? Oi? Tem uma parte escrita e uma parte branca mesmo? Porque tá assim? Essa parte branca é isso aqui, ó, a questão 754, que eu botei no próximo. Daí o senhor já faz ele também, que é só a pergunta do Livro dos Espíritos, que eu encerro o capítulo. Aham. Tá bom. O grande número de pessoas ali presentes, tá dando eco na minha voz, para vocês já também? Não, para mim não, para mim tá normal. Pra mim, tá. Tá normal, Francisca? Tá não. Não tá bom, Francisco? Tá ruim de ouvir? Viu bem, mas a pessoa difícil. Vamos tentar de novo, ver se a gente consegue, né? O grande número de pessoas ali presentes representava a violência humana. Para elas, não havia sequer um laivo de maldade em suas ações, e se ofenderiam, certamente, se fossem acusadas de perversas. Jesus, no entanto, as entendia em sua infância espiritual. Todos nós, na atualidade, preocupados em saber como lidar com a violência que explode de tempos em tempos no seio da sociedade terrena, devemos sempre fazer uma busca interior para compreender integralmente o significado majestoso dessa atitude de entendimento, perdão e amor que Jesus Cristo legou para toda a humanidade. Questão 754. A crueldade não derivará da carência de senso moral? Dize da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe com princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como princípio do perfume no germe da flor, que ainda não desabrochou. Nota: em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem, desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. Os desenvolvimentos excessivos de umas detêm ou neutraliza as das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Então a gente vai vendo aí que para você não dá não, João? Oi? Para você tá dando eco na minha voz? Não, tá chegando normal. Interessante. A minha voz está aqui. Então, aqui está fala a questão da questão da consciência, né? Então ali fala que grande número das pessoas ali presentes representava a violência humana. Ora, para elas não havia sequer um laivo de maldade em suas ações. Então, eles achavam que está tudo certo, né? Então, os fariseus, que era o grupo mais forte ali, que estava liderando, né, a crucificação do Cristo, para eles estava tudo certo. Ele estava em nome de Deus, fazendo uma boa ação ali, exterminando aquele homem que era contra a lei de Deus, segundo eles, né? Então, na visão deles, aquele homem fazia as coisas contra a lei de Deus. Então, é questão de infância, né? Eles estavam da infância, e Jesus,
como compreendia, pediu perdão para eles, pediu perdão a Deus para eles, que sabia que eles não sabiam o que fazia ainda, não tinha noção ainda. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos descobrindo nossos erros, né? Vamos descobrindo que nós estamos errando. Então, na parte mais de infância ainda, quer dizer, eles não eram infantil ainda, já te deixaram a infantilidade, mas o conhecimento da lei de Deus ainda estava bem fraco ainda, a ponto de eles acharem que estavam tudo certinho, sem nenhum problema, né? Aí passa para outra parte da questão, para nós. Só para lembrar aí da... Tá me ouvindo, Dilma? Estou ouvindo. Passa para o outro lado aí. Para outra... Oi? Passa para outra página. Ah, sim. Então, aí só estava complementando, porque aí ela pergunta, a crueldade não derivará da carência moral? Então ele fala carência não é carência. Ele fala do... Porque o cara fala que carência não, porque todo mundo tem esse senso moral. Mas aí ele quer dizer que seria o desenvolvimento do senso moral que falta. Mas não é uma carência. Porque se falar assim, a fulano tem a carência, senso moral, que parece que Deus não deu, né? Aí mostra que tudo que nós temos, Deus nos deu a condição de aprimorar o senso moral, né? Nos deu a condição de aprimorar a nossa inteligência intelectual, nos deu capacidade de adquirir todas as faculdades, né, do bem, que nos deu essa condição. Então, o que falta que quer mostrar que é o desenvolvimento. Então, nós ainda, naquele povo daquela época, e até hoje, né, claro, o que falta ainda para nós é esse desenvolvimento do nosso senso moral. Porque à medida que nós desenvolvemos o senso moral, a violência deixará de existir. Por que deixará de existir? Porque se o senso moral vai desenvolvendo, a maldade vai deixando de existir. E a gente vai passando a ser pessoas de bem, né? De verdade. Acho que é isso. Ok. Alguém mais? Ninguém? Vamos para frente. Terminamos o capítulo 1 sobre a crueldade. Próximo capítulo, orgulho. Aí tem a frase que ele tira de uma parte do capítulo sempre, né, coloca em destaque, que é: na vida nada está perdido. Aliás, existe a época certa para cada um saber o que é preciso para se desenvolver. Desprezar é sentir ou manifestar desconsideração por alguém ou por alguma coisa. Portanto, é uma atitude sempre inadequada nas estradas da nossa existência evolutiva. Menosprezar é um sentimento pelo qual nos colocamos acima de tudo e de todos, avaliando com arrogância os acontecimentos e os fatos do alto da torre do castelo de nosso orgulho. A nenhuma coisa ou criatura deve-se atribuir o termo desprezível, pois tudo que existe na terra, sobre a terra é criação divina, logo útil e proveitosa, mesmo que agora não possamos compreender o seu real significado. Talvez não entendamos de imediato o nosso papel na vida, mas podemos ter a certeza de que todos somos importantes e todos somos convocados a dar nossa contribuição ao universo. A cada instante estamos criando impressões muito fortes na atmosfera espiritual, emocional, mental e física da comunidade onde vivemos.
todo envolvimento na vida tem um propósito determinado, cujo entendimento, além de esclarecer o nosso valor pessoal, favorecerá o amor, o respeito e a aceitação de cada um de nossos semelhantes. Então, orgulho, né? Orgulho. Ela começa aqui lembrando, né, que todos têm valor. Tudo na vida tem algum valor. E nós vimos no anterior sobre a crueldade, né, falando até sobre a questão das pessoas cruéis, das pessoas más, citando até a questão lá da crucificação do Cristo, né, que é coisa horrorosa, mas ele diz mesmo assim, as pessoas da época nem achavam isso, né? Falar que isso era extremamente condenável era uma coisa que para eles não tinha esse peso que hoje nós vemos. Possivelmente no futuro também nós vamos ter um olhar para a nossa vida atual, talvez, né, falando, nossa, como é que eu fazia tais coisas. E aí lembra que tudo tem a sua importância, tudo tem o seu valor, tudo é válido, né, para a evolução. Então, a gente, às vezes, por orgulho, se acha melhor uns que os outros, né, despreza uns aos outros. Então, a gente não deve atribuir aos outros o termo desprezível, né, porque nada é desprezível. Tudo é criação divina, tudo é útil, tudo é proveitoso, né? É que a gente, às vezes, não compreende a sua importância. Então, a passagem do Chico Xavier, né, que ele fala que ele é um verme, né, eu sou desprezível, né, eu sou menor que um verme, né, não usa a palavra desprezível, mas sou de pouca importância. E Emmanuel chama a atenção dele que o verme tem a sua importância, sim, né? Tudo tem importância. Então, temos o nosso papel, né? Tudo nós temos a nossa significância. E quando a gente começa a perceber isso, nós melhoramos a nós mesmos, né? Nós começamos a nos dar mais importância, nos enxergar melhor, e nós também vamos contribuir para a atmosfera espiritual e emocional, que ele diz, né? Porque a gente vai criar esse ambiente melhor, né? E da psicologia mesmo, né? Esse ambiente psicológico. Então, nós vamos favorecer que as coisas fiquem melhor, mais harmoniosas, não só para nós, mas em toda a nossa volta, né? Nós vamos começar a nos tratar melhor, a nós mesmos e ao nosso próximo, ao nosso semelhante. É isso. Gratidão. Eita, nosso tempo já chegou. Já chegou. Alguém vai para a última parte, então, né? o senhor não vai comentar dessa vez? Acho que não, porque senão vamos ficar no meio do caminho aí. Então tá.